como a Maristela ela nos disciplina, vamos começar então a nossa reunião, a nossa live de estudos do Evangelho, na primeira reunião do ano da Casa Atmos, e que vai ser online por força das circunstâncias ainda. E como página de preparo, nós vamos ler do livro Bênção de Luz, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Na lição 16, nos diz assim: na seara evangélica. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Palavras de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Emmanuel comenta para nós. Às vezes fugimos ao serviço evangélico, justificando a omissão com os defeitos que ainda nos caracterizam. Dizemos-nos demasiado fracos para cooperar com beneficência e desertamos do contato com os irmãos em penúria. Afirmamo-nos inábeis e recusamos encargos honrosos que se nos confiam. Proclamamo-nos rudes em excesso e rejeitamos a possibilidade de cooperar no ensinamento edificante. Asseveremo-nos na posição de espíritos endividados e fantasiamos incapacidades para o cultivo da fé. Entretanto, é grande contrassenso semelhante norma de proceder. Se a criatura humana surgisse instruída no berço, para que a escola da terra? Jesus transmitiu as revelações e lições do Evangelho a homens e mulheres débeis, infelizes, revoltados, obsessos, inibidos, ignorantes, desanimados, doentes. Ele próprio declarou não ter vindo ao mundo para curar os sãos. Evitemos escapatórias diante da construção do bem, que é dever nosso. A obra de evangelização, e notadamente a que Jesus nos concede na seara luminosa da doutrina espírita, é oportunidade rara de serviço, melhoria, aprimoramento e felicidade, cujo valor não sabemos ainda apreciar. Recordemos Paulo de Tarso. Ele, o apóstolo que recolheu apelos diretos do Cristo à sementeira de luz, foi positivo ao confessar: ai de mim se não pregar o Evangelho. E nós, em lhe meditando o exemplo, podemos reconhecer que, se não aproveitarmos os recursos de trabalho que o Espiritismo nos oferece, permaneceremos na inferioridade em que temos vivido até hoje, se não descambarmos para coisa pior. Façamos a nossa prece. Envolvido nessas palavras de orientação e encaminhamento do nosso benfeitor Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, buscamos o teu coração bondoso, Jesus, para que nós nos coloquemos à disposição de realizar o mínimo, mas o mínimo com alegria, com fervor, com vontade de ser útil a todos que baterem à porta dos nossos corações. Permita, Mestre, reunidos com os irmãos da Casa Atmos, orientado por esse benfeitor Atmos e os seus trabalhadores, possamos, Senhor, trazer para os irmãos os estudos, as percepções que emanam de Ti, acerca das Tuas palavras, que nos prometeu que nos enviaria o Consolador prometido. Seja conosco, Mestre, abençoando-nos o desejo do trabalho no bem, para que nós possamos nos sentir robustecidos para caminhar para frente e para o alto, com as graças de Deus. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, nós estamos então iniciando os estudos do ano de 2021 com a alegria de podermos iniciar o ano falando do Evangelho. Eu, particularmente, tenho tanta necessidade do Evangelho, que quando me convidam para falar de temas variados, a gente não recusa a tarefa. Meu pai me ensinou desde criança que cachorro que recusa osso, pau nele. Então, como eu não posso recusar osso,
a tarefa que me convidarem, eu tenho sempre alegria e felicidade em participar. E conversando com Maristela, ela me propôs iniciarmos o ano de 2021 com essa conversa e perguntou para mim qual o tema que eu gostaria de abordar. E eu falei para ela que eu tenho muita necessidade do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Então nós vamos trazer esse capítulo, o Cristo Consolador, no item 3 desse capítulo, que é quando Jesus nos promete o Consolador prometido. Está anotado assim por João no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essas palavras de Jesus, ela nos dá uma alegria íntima de que nós estamos sempre em amparo constante por Jesus de Nazaré. Que nós estamos a todo momento sendo acalentados pelo olhar misericordioso de Jesus. Mas nós temos que observar as palavras do Mestre e atentar quanto aos detalhes daquilo que ele nos propõe. Como diz Haroldo Dutra Dias, no seu livro Parábolas Evangélicas, Texto e Contexto, nós temos que nos situar no momento em que Jesus nos traz as suas orientações para que nós possamos absorver o máximo possível das orientações do encaminhamento que o Mestre deseja que nós tomemos diante de suas palavras. E Jesus começa assim, eu vou ler trecho a trecho para que a gente possa ir degustando, né? Como fala o irmão lá da nossa casa, do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui no bairro de Jacarepaguá, né? Nós vamos comer a melancia em fatias, para a gente não se engasgar, né? E aí está anotado assim por Kardec: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Primeiro, Jesus nos coloca uma condicionante: se me amais. O que representa amar Jesus? É simplesmente falar da boca para fora que eu amo Jesus, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o governador do planeta, Jesus é aquele Espírito, o Cristo que veio à Terra para nos auxiliar? Primeiro, eu gosto sempre de colocar para os irmãos uma definição que Kardec nos propõe no estudo das obras na Gênese. A doutrina espírita não é salvacionista. A doutrina espírita é progressista. A doutrina espírita ela nos propõe o progresso moral e não a salvação no entendimento dos nossos irmãos de outras correntes cristãs que entendem que a salvação virá por obra e graça do Divino Espírito Santo, e não é essa a visão que a doutrina nos propõe. A doutrina nos propõe que a nossa libertação do círculo vicioso das reencarnações só cessará com o nosso progresso moral. Quando nós saímos da categoria de espíritos inferiores, da ordem dos espíritos inferiores, para chegarmos à condição de espíritos superiores e ir progredindo constantemente e infinitamente em direção ao Pai Celestial. Então, quando Jesus coloca para a gente: se me amais e guardai os meus mandamentos, para a gente provar que a gente ama a Jesus, nós temos que guardar os mandamentos que o Mestre nos trouxe, os seus ensinamentos. E quais os dois maiores mandamentos que Jesus nos exemplificou? Amarás a Deus sobre todas as coisas,
de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito e de todo o teu coração. E ao próximo como a ti mesmo. E ele nos diz, toda a lei e todos os profetas estão reunidos nesses dois mandamentos. Então, para que eu ame a Jesus, eu tenho que guardar esses mandamentos que Jesus nos trouxe. Esses ensinamentos que ele vivenciou para todos nós. E ele fala, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Outro Consolador. Quem é então o primeiro Consolador? Consolador, à época, era grafado como Paracleto, né? Aquele que busca auxiliar o outro, que está à disposição, próximo ao outro, que foi também traduzido como advogado, né? Então, Paracleto também é identificado como advogado, aquele que advoga, aquele que está ao nosso lado no aspecto de nos proporcionar uma ajuda para nos defender. Então, se Jesus diz que ele rogará ao Pai e o Pai nos enviará outro Consolador, evidentemente que o primeiro Consolador é o Senhor Jesus, é Jesus de Nazaré. Porque Jesus fala assim para a gente, até João Batista, o reino dos céus era conquistado à força. Eu, porém, vos trago um Deus de amor. Então Jesus veio nos trazer como Consolador de Deus, em nome de Deus, ele veio nos trazer o amor como plataforma de atividade que irá nos distanciar dos erros cometidos em milenares existências. Porque Jesus, João, evangelista, na sua carta, na sua primeira carta, ele nos fala, Deus é amor. Foi esse Deus de amor que Jesus veio nos trazer como o primeiro Consolador, como um Consolador que o Pai nos oferece a fim de nos tirar dessa roda constante do orgulho, da vaidade, do ódio, da vingança, porque quem ama, perdoa. Quem ama exerce o benefício profundo de compreender a dificuldade do outro. Porque Jesus fala em diversos momentos que ele não quer a morte do pecador. Relembrando que Ezequiel fala lá atrás, na primeira revelação, Deus não quer a morte do ímpio, mas quer a sua remissão. Jesus fala que ele não quer a morte do pecador, mas ele quer a morte do pecado. E o pecado é uma ação nossa, ou o erro, né? O pecado como sendo um erro que nós cometemos contra o nosso semelhante e contra nós próprios. Não há possibilidade do homem pecar contra Deus, pecar contra Jesus. Ele próprio fala isso para a gente. Se o homem pecar contra Deus, terá perdão. Se pecar contra o Filho, terá perdão. Agora, se pecar contra o Santo Espírito, aí não terá perdão. Que Santo Espírito é esse? Que em algumas traduções coloca como o Espírito Santo, dando uma ideia de ser um único ser. E no caso que Jesus nos apresenta, Santo Espírito é toda criatura de Deus. Então, quando eu erro com o meu semelhante, com o meu próximo, eu não tenho perdão. Por quê? Porque eu tenho que me reconciliar com o meu irmão. Eu tenho que voltar a me envolver com o meu irmão. Então, Jesus é o primeiro Consolador que nos veio trazer um Deus de amor. Um amor tão intenso que ele diz que o homem, se o filho pede ao homem um peixe, ele não dá uma pedra. Se pede uma maçã, ele não dá uma serpente. Sendo maus do jeito que sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o Pai Celestial, o que não quer nos dar, o que não pode nos dar. Então, e ele fala, né, que Deus é Deus do justo e do injusto, que faz a chuva cair sobre o bom e o mal. Então, Jesus é esse primeiro Consolador, que nos veio trazer a visão de um Deus de amor, um Pai, como ele nos apresenta na prece denominada como dominical. E Jesus, que falava no dialeto aramaico, Jesus se referia a Deus como Abba, papai. A forma mais amorosa de um filho falar com o seu genitor é papai.
Então, nós temos que entender como o primeiro consolador a figura do próprio Mestre. E quando ele diz que Deus nos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. E eu gostaria aqui apenas de fazer uma colocação para os meus irmãos, a expressão Espírito de verdade, a preposição de verdade, não da verdade, porque o Espírito da verdade é Deus. A verdade absoluta pertence a Deus. Todos nós estamos em busca do Espírito de verdade, aquele que nos alertará, nos esclarecerá para seguirmos o caminho correto. Então, se ele ficará conosco até por toda a eternidade, que é o Espírito de verdade, ele vem não na simbologia de uma personalidade, não de uma pessoa. E acho interessante Kardec, no capítulo 2 do Evangelho, há muitas moradas, não vim destruir a lei, é o primeiro. O segundo capítulo, eu estou com o livro aqui na mão, né? Então a gente olha aqui rapidinho. O capítulo 2 é Meu reino não é deste mundo. Nesse capítulo, Kardec faz uma comparação, nos afirmando que a primeira revelação veio por Moisés, lá no Monte Sinai, com os 10 mandamentos. A segunda revelação veio na personalidade do Cristo, que exemplificou a lei de Deus na sua mais abrangente possibilidade. A terceira revelação veio dos Espíritos. Não tem um elemento que simbolize a terceira revelação, porque ela é a obra dos Espíritos. Por isso que a gente orienta sempre que não podemos nos colocar na condição de espíritas kardecistas, porque Kardec não fundou nenhuma religião. Kardec codificou, organizou aquilo que os espíritos disseram. Então, se queremos adjetivos para a nossa condição de espírita, falemos que somos espíritas cristãos. E só. E espírita cristão só é aquele que acompanha o raciocínio da doutrina espírita, que é composto de ciência, filosofia e religião. Não podemos confundir conceito espírita com conceito espiritualista. Tá? Então, quando diz aqui que o Espírito de verdade ficará conosco para todo sempre, é que as orientações que o senhor Allan Kardec recebeu dos espíritos benfeitores da humanidade, ela não é para ficar restrita a um grupo religioso, um grupo social. Ela veio para esclarecer as palavras de Jesus, como Jesus disse que seria o Espírito, o Consolador prometido, veria nessa condição, porque ele diz que enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Como não atribuir, como não identificar a doutrina espírita como sendo esse Consolador prometido diante da magna informação, da absurda informação que nós recebemos, tanto nas obras fundamentais da codificação, quanto nas obras complementares, recebidas por Divaldo Pereira Franco, por Chico Xavier, por Dona Ivone do Amaral Pereira, Raul Teixeira, tantos baluartes da doutrina espírita que utilizam sua mediunidade sem nenhum vínculo de conquista material, mas sim pela alegria de servir na seara de Jesus. E se nós analisarmos os conceitos que são trazidos nas obras complementares, e muitas das vezes abrangendo, como Emmanuel faz com os estudos, com as palavras de Jesus, através do Fonte Viva, do Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, do Ceifa de Luz, Pão Nosso, que é conhecido como Pentateuco Emanuelino, né? Mas mesmo assim, nesse livro aqui, Bênçãos de Paz, tem citações de Emmanuel que ele colheu lá das cartas de Paulo, da carta dos discípulos. Então, são muitas informações que nós recebemos pela misericórdia do alto para que nós nos identifiquemos, não para a vanglória, não para que a gente possa nos sentir vaidosos e orgulhosos que fazemos parte de uma doutrina que é o Consolador prometido,
Antes, eu digo, porque uma vez eu conversando com Maristela, nós estávamos falando de que não existe privilegiado na lei de Deus, não. O que nós recebemos do plano espiritual não é privilégio. O que nós recebemos é responsabilidade. O fato de nós já identificarmos a doutrina espírita como consolador prometido nos aumenta a responsabilidade, porque Jesus inicia esse capítulo, esse parágrafo de João, dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, para que nós possamos nos identificar com o Consolador Prometido, que é a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, nós temos que guardar os mandamentos de Jesus, para que nós exemplifiquemos o seu amor, não na palavra fácil que sai da nossa boca, isso daí não. É através do exemplo que nós vamos oferecendo aos nossos semelhantes, que prova a nossa transformação moral, o desejo da nossa transformação moral. Porque não é isso que Kardec nos propõe no Evangelho No Sede Perfeito? Que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as más inclinações? E quando nós estabelecemos o entendimento de que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, qual é a finalidade do Consolador, do Paracleto? É estar ao nosso lado, como nós falamos, né? Paracleto é ao lado, né? O prefixo para estabelece que esteja ao lado, e kletos quer dizer juntos. Não, minto. Kletos quer dizer chamar para junto de nós, chamar Jesus e os bons espíritos para estarem juntos de nós na condição de Consolador prometido. Agora a pergunta que nos cabe fazer: Evaldo, você está preparado para chamar Jesus para estar ao seu lado? Você está em condições de você olhar nos olhos amorosos de Jesus? Tá, Evaldo? Nós nos lembramos do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando o anjo Ismael, que é o anjo responsável pelo destino dessa pátria amada, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e Ismael ao Cristo, e tenta de todas as formas as orientações para todos nós, para que se estabeleça aquilo que Jesus deseja para o nosso país, e Ismael vai ter com Jesus. E Humberto de Campos fala assim: diante do olhar compassivo de Jesus, Ismael chorou. Um anjo chorou. Um anjo chorou diante do olhar compassivo de Jesus. Um olhar de um amor inimaginável, inexplicável. Quando Paulo de Tarso, à porta de Damasco, vê aquela luz tão intensa que ofuscou a luz do sol de meio-dia no deserto, e com um sentimento inexplicável, que Emmanuel relata para a gente na obra Paulo Estevam, ele se dobra na simbologia de cair da montaria e humildemente pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegue na pessoa dos meus seguidores. E Saulo fala com tamanha humildade: que queres que eu faça? Nós estamos preparados para ter Jesus, os espíritos da esfera superior que trabalham sob a égide do Mestre, estar ao nosso lado, chamá-los para estar aos nossos lados na condição de o Consolador prometido? A pergunta que eu faço a mim mesmo, não é aos irmãos que estão nos assistindo, é a mim mesmo: eu estou preparado para olhar nos olhos de Jesus? Se eu sei que um anjo chorou diante de tamanho amor no seu olhar, se eu sei que um anjo chorou, então o Paracleto, o Consolador prometido por Jesus, que viria em seu nome
pela vontade do Pai, estabelece uma responsabilidade de compromisso que eu tenho que assumir perante o Evangelho de Jesus. Eu não tenho que me esforçar, eu tenho que me esforçar para ser uma pessoa diferente, melhor, para promover, me esforçar em promover a minha transformação moral. Eu não posso continuar sendo partidário dessa ou daquele grupo político, porque o amor deve envolver a todos. Jesus falou tanto com o fariseu quanto com o saduceu. Falou com o romano como falou com estrangeiros. Jesus não tinha preferências partidárias. Jesus olha a todos nós da humanidade com um imenso amor e nos reconhecendo todos necessitados da sua compreensão. Jesus não teve nenhuma possibilidade, ele não apresentou nenhuma possibilidade de gostar mais de um do que de outro. Quando Maria, junto com os irmãos de Jesus, estavam à porta da casa de Pedro, e alguém fala assim: oh, eis que tua mãe e teus irmãos te chamam. E Jesus fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do Pai. Nem a parentela física Jesus classificou como sendo mais importante do que cumprir a vontade de Deus na nossa trajetória de progresso espiritual. Então, reconhecer na terceira revelação, no Espiritismo, como sendo o Consolador prometido por Jesus, é aumentar a nossa responsabilidade de transformação íntima, é aumentar a minha responsabilidade, eu que estou aqui falando para vocês, como diz a página de Emmanuel, né? Relembrando as palavras de Paulo: ai de mim se eu não falar do Evangelho. Ai de mim, eu preciso falar do Evangelho várias vezes durante o dia para que penetre no meu coração. Porque, como diz o bom ditado mineiro, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, em algum momento, de tanto eu ler, estudar, pesquisar, falar do Evangelho, eu vou começar a introduzir isso na minha alma, no meu íntimo, para que eu seja digno de receber a terceira revelação do Mestre como sendo o Consolador prometido. Não basta saber que o Espiritismo é o Consolador prometido. É imperioso amarmos a Jesus e respeitar as suas orientações. É imperioso. É imperioso que nós, ao lembrarmos de Jesus, nós também nos lembremos da sua frase: faça ao teu próximo aquilo que gostaria que lhe fosse feito. E, Evaldo, você está fazendo ao seu próximo aquilo que gostaria que lhe fosse feito? Você está utilizando a possibilidade do estudo do Evangelho para a sua prática diária? Ou eu quero apenas encher a boca, dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido e aquela religião ou a outra religião estão enganados, eles estão seguindo em caminhos tortuosos? Não, não. O nosso benfeitor Chico Xavier, ele tem uma frase que ele fala que ele tem tanta preocupação em transformar o seu coração num coração onde Jesus possa habitar, que ele não tinha tempo de criticar outra religião. Quem fez de nós, como Jesus coloca lá no tópico sobre da avareza, né, no capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, Jesus fala: afastai-vos de toda e qualquer avareza. Mas antes o homem chega para Jesus e pede a ele para que Jesus dissesse ao seu irmão para dividir a herança com ele. Jesus falou assim: quem me fez juiz e partilhador dos homens? Eu não vim para julgar e nem para partilhar nada. Então, como é que eu quero dizer que eu sou um beneficiário da terceira revelação do Consolador prometido, se eu ainda de dedo em riste eu aponto os erros do meu semelhante, seja de conceitos religiosos que for? A doutrina espírita, ela não é, por mais que a gente não consiga compreender ainda isso, a doutrina espírita, Kardec nos afirma isso categoricamente em obras póstumas, ela não deseja
prosélitos, seguidores. Ela não deseja. Ela deseja esclarecer os homens para que os homens se tornem pessoas melhores. E a doutrina espírita não é sectarista, não é separadora. Se na casa espírita chega um irmão de qualquer vertente do cristianismo ou de qualquer religião espiritualista, ele será sempre recebido com alegria, abraçado, amado, respeitado dentro dos seus conceitos. Porque a doutrina espírita não é impositiva. Ela é baseada no amor. Por isso que Jesus começa esse versículo com a afirmação: se me amais, guardai os meus mandamentos. E para guardar os mandamentos de Jesus não é reter aqui na cabeça, não. Falar os 10 mandamentos de fio a pavio é muito fácil. Citar o Evangelho todo, capítulo e versículo por versículo, também não é difícil. Guardar os mandamentos é exercer os ensinamentos que o mestre nos trouxe, porque quando a gente entende que é mandamento, é seguir aquela orientação, é fazer aquilo que está escrito, é fazer conforme a orientação que foi recebida, por isso é um mandamento. Não é apenas tomar ciência, realmente isso aí é bonitinho, está escrito lá, eu lembro, já li algumas vezes. Não, não é isso. Jesus diz que se me amais. Lembra do questionamento de Jesus para o apóstolo Pedro? Após a ressurreição de Jesus, Jesus já tinha passado pelo drama do Gólgota, estava sentado à areia, quando os discípulos olham e Jesus da areia, ele pergunta: tendes o que comer? E os discípulos falam: não, Senhor, pescamos muito, mas tivemos pouca possibilidade. E aí quando olha, o André olha e fala assim: é Jesus que está lá na praia. Pedro cinge a sua cintura, que ele estava nu, porque era comum os pescadores pescarem no alto do mar da Galileia nus, para poder facilitar, mergulhar e tudo mais. Pedro cinge a sua cintura, cai na água, vai abraçado e os outros remando rápido. Quando chega lá, Jesus já está com um peixinho na brasa esperando eles. E aí Jesus chama Pedro para andar um pouco e Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala para ele: Senhor, porque a palavra amar, ela em grego, são 5, mas são 3 significados que a gente sempre se baseia. Tem o amor filo, o amor eros e o amor ágape. O amor eros é o amor sensual, o amor mais físico, dos enamorados, dos maridos e das esposas. O amor filo é o amor fraternal, o amor de irmãos. E o amor ágape é o amor por excelência, o amor na expressão mais profunda do termo. Então Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me ágape? Pedro fala assim: Senhor, eu te filo. O meu amor por ti é o amor do irmão, o amor daquele que eu sei que tu és bom, Senhor, mas eu te amo assim. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Anda mais um pouco. Pedro, olhando para Jesus, ele fala: Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, o meu amor é desse jeito ainda, eu sou tão necessitado que eu não consigo amar mais do que isso. Eu te amo como amo um irmão, amo um pai, uma mãe. Eu te amo assim, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. E aí Jesus, pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro chora: Senhor, ainda não te amo da forma que tu me amas, Senhor. Ainda tenho dificuldade de entender que amor é esse que tu espera de mim, Senhor. E Jesus repete: apacenta minhas ovelhas. A forma que a gente tem de amar Jesus é um cuidando do outro. É um ajudando o outro, é um trazendo o benefício do consolo que Jesus deseja nos oferecer um para o outro. Não é julgando, não é acusando, não é colocando condições para que a gente se ame. É amar, é um amor acima, onde Jesus também nos coloca um amor que a gente ainda não conhece.
Quando ele fala, se me amais, guardai os meus mandamentos, a forma de amar a Jesus é servindo ao próximo. A forma de ele diz esquecer a nós mesmos, os nossos desejos íntimos, as nossas preferências, as nossas decisões em prol do nosso semelhante. Todos nós devemos buscar a Jesus, mas sem a máscara de uma bondade que ainda não existe em nós, de um amor que a gente apenas quer exemplificar dentro de alguns conceitos. Se eu estivesse hoje, fisicamente, meu coração está lá na Casa Atmos. Se fechar o olho, eu vejo todas as instalações com muito carinho. Mas se eu estivesse fisicamente lá, eu ia dizer para todo mundo que amava vocês absurdamente. Mas tão logo terminasse a palestra, que eu saísse do portão, eu não teria a coragem de falar isso para aquele que passasse na rua naquele momento. E amar a Jesus é não escolher a quem doar o seu amor. É amar. Para que sejamos realmente dignos de entender que a doutrina espírita, a terceira revelação, as vozes do céu que vieram para falar aos homens da terra, como diz o profeta Jeremias, que se eles se calarem, as pedras falarão. Se nós queremos ser intérprete do plano espiritual, vamos amar. Vamos trazer para o nosso coração a condição de consolador, porque quem consola compreende, não exige. Jesus não coloca nenhuma condicionante para ele nos amar, mas ele pede que nós entendamos o seu amor e sigamos com ele. Queremos ouvir, em algum momento da nossa trajetória espiritual, a mesma pergunta do mestre: Evaldo, tu me amas? A gente minimamente tem um lampejo de percepção como estaria o coração de Pedro. Porque quando Jesus pergunta isso a Pedro, Pedro lembrou que ele negou Jesus lá no pátio de Caifás e foi avisado que ia negar por 3 vezes. Quando ele pergunta a Pedro a primeira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro, no seu íntimo, fala: ele não me perdoou pelo negado. A fragilidade nossa é de que nós julgamos até o amor de Jesus. E ele fala: eu rogarei ao Pai. Mais uma vez ele funciona, ele está na condição do paracleto, daquele que chama, aquele que pede a Deus que intervenha novamente para nós, para que nós possamos seguir os seus passos. Ser o Consolador prometido nos requer muita responsabilidade, mas também nos oferece muita paz. O Consolador prometido, ele veio trazer para todos nós uma esperança que a gente muitas das vezes não sente, não percebe. Estamos iniciando um ano de grandes realizações. A humanidade terrena está se adequando a uma novidade que a gente não pensava em participar dela. Em que momento? Em 2019, pensou-se na possibilidade de fazer tantas lives, tantos estudos. Hoje é no Atmos. Sábado eu estou lá no GECAL de Itaipuaçu, com a Marise. Há a possibilidade de nós levarmos o Evangelho de Jesus cada vez mais longe. É a possibilidade de algum irmão buscar na internet, no Facebook, algum assunto interessante e, de repente, ele se depara com um tema, o Consolador prometido, e quando ele sente a sua dor, o seu sofrimento, ele fala que eu preciso de um consolo. Que consolador é esse? Ai de mim se não falar do Evangelho, como nos lembra o apóstolo Paulo. Todos nós precisamos entronizar o Evangelho no nosso coração. Nosso benfeitor Chico, ele nos fala, na sua biografia, que ele recebeu assim, muitos livros com traduções do Evangelho em vários idiomas.
mas o que mais emocionou ele foi ver o Evangelho no coração das pessoas, a prática do Evangelho no coração das pessoas. É um ano novo, verdade, mas um ano de muita realização, um ano de muito crescimento para cada um de nós, um ano que a gente tem para aprender a amar a Jesus. Amando Jesus, guardando, ou seja, cumprindo com os seus mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós nos habilitaremos a transcorrer mais um ano de nossa existência no trabalho do bem. As dificuldades vão existir, estamos num plano ainda de prova e expiação, mas não desamparados, não sozinhos, não solitários, estamos sempre amparados pela misericórdia de Jesus. E que esse Jesus, a quem nós sabemos que amamos, mas não sabemos exemplificar esse amor que nós temos por esse mestre inigualável, ele se faz através da prática do bem. Um pão, uma água, uma visita, quando fizeste a um desses mais pequeninos, é a mim que fizeram, nos diz a Jesus. Então, amar a Jesus é fazer a sua obra. Como diz Emmanuel, ser cristão é viver em Cristo, e não falar do Cristo, viver em Cristo. Muito obrigado, que os nossos corações se alegrem sempre de falar do Mestre amado, e agradeço a todos os irmãos que acompanharam a nossa live, e como não que sejamos escravos do tempo, porque Jesus nos ensina que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, mas temos a responsabilidade da disciplina, como Emmanuel apregou muito bem para Chico Xavier, que a disciplina, ela antecede a espontaneidade. Então vamos manter a disciplina, fazendo a nossa prece de encerramento, em agradecimento ao Divino Mestre Jesus. Te agradecer, Senhor, a oportunidade que nos foi concedida de nos reunirmos através da tecnologia, da internet, para falar do Teu Evangelho. Agradecer a oportunidade de sentir o abraço fraterno de tantos amigos espirituais que desejam o bem de toda a comunidade. Agradecer, Senhor, esse amparo que não nos falta em tantos momentos tão dolorosos que nós enfrentamos no transcorrer dos anos, mas jamais nos falta a certeza do vosso amor por todos nós. Seja conosco, Mestre, permitindo que o irmão Átmos sempre insufle em nosso coração o desejo do bem, da prática do bem, a transformação íntima, servindo ao nosso próximo naquilo que nós pudermos fazer pelo bem do nosso próximo. Envolva-nos, Mestre, hoje e sempre, com as graças de Deus. Graças a Deus. E graças a Deus.